Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, é uma alegria estarmos juntos nessa transmissão hoje para lançarmos esse pequeno curso, um curso despretensioso, mas muito importante, a respeito da Batalha dos Missais, né? Você que acompanha os trends na internet sabe muito bem que nesses últimos tempos, né, tem uma verdadeira guerra aqui. Dois grandes missais aí, ó. Esse é o missal dito de São Pio V, né? Esse é o missal do Concílio Vaticano II, né, de Paulo VI, está aqui. Então, qual é o missal que nós devemos seguir, essa batalha? O que é que realmente está em jogo quando a gente fala destes dois missais? Qual é a diferença entre os dois, né? E por que é que se trata aqui de uma questão tão importante para a vida da Igreja? Bom, antes da gente discutir os missais propriamente ditos, existe uma série de coisas que precisam ser ditas. Por quê? Veja só, quando a gente vai jogar bola, a gente tem as regras do jogo, né? Ou seja, se os dois times entram em campo, vamos discutir a respeito do missal, né? Então, vamos supor que você quer defender o missal de São Pio V, etc e tal, e o outro quer defender o missal de Paulo VI. Não, você é contra o Vaticano II, não, você é um herege, porque você é um protestante maçônico. E o outro chega e diz, não, você é que é rígido, tridentino, etc, e vão se xingando mutuamente, pá. Tudo bem. Mas a gente precisa pôr regras nesse jogo, né? Os dois times entram em campo e tem coisa que não vale. Chute na canela, não pode, né? Se é jogo de futebol, não pode pegar a bola com a mão. Não pode ter mais de 2 bolas no campo, né? Tem regras. A gente precisa pôr as regras do jogo. Então, a primeira coisa que esse nosso pequeno curso quer trazer para você é as regras do jogo. Antes mesmo de haver um posicionamento a respeito dos missais. Por quê? Porque tem gente que entra no debate e não está obedecendo as regras. Nós estamos jogando futebol, né? Aquilo que os americanos chamam de soccer, né? Futebol. Então, esse tipo de futebol, né, não se pega a bola com a mão. Já se fosse futebol americano é outra coisa, você pode pegar a bola com a mão. Ou o objetivo não é colocar no cesto, como o basquete. O objetivo é colocar lá no gol. Então tem que saber qual é a regra do jogo, tá? Então a finalidade primeira desse primeiro módulo é colocar as regras do jogo. É a gente entender que tem certas coisas que já estão estabelecidas pela Igreja Católica. Não estamos inventando a Igreja Católica. Nem aqueles que são favoráveis à restauração da liturgia antiga, nem aqueles que acham que essa liturgia antiga já é ultrapassada, nós temos que usar a outra liturgia, uma mais adequada ao homem moderno, etc e tal, pelo Vaticano II. Nenhum dos dois, das duas opiniões, nenhum dos dois grupos está fundando a Igreja Católica. A Igreja Católica está fundada, ela existe, nosso Senhor Jesus Cristo já veio, morreu na cruz por nós, estabeleceu. A Igreja já tem dogmas que estão bastante claros, as regras do jogo já estão estabelecidas. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, entender o que é a missa. Por quê? Porque tem gente que está jogando assim, desonestamente, né? Só pode uma bola só no campo, o cara aparece com uma segunda bola e acha que está fazendo gol honestamente, mas está sendo desonesto. Cara, você vai ser com outra bola aqui, essa bola não faz parte do jogo.
Ou seja, existem os dogmas da Igreja Católica. O Concílio de Trento já estabeleceu uma série de coisas. Já delimitou, já pôs balizas, as linhas do campo, né? O campo vai até aqui, depois vai até aqui. Saiu do campo, saiu do jogo. Ah não, o cara pega a bola, põe debaixo do braço e corre para a arquibancada. Escuta, está fora do jogo. Isso não funciona, né? Ah, mas eu quero jogar aqui no meio da arquibancada. Não é na arquibancada que joga, tem que ser dentro das linhas aqui, né? Aqui que é o campo. Então, as linhas foram colocadas, as balizas foram colocadas pelos concílios, pelas encíclicas dos papas, pelo consenso dos padres da Igreja, pela Sagrada Escritura. Tudo isso já está dito, já está colocado. Então, para sair da teoria, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos supor, o sujeito chega e diz: eu não sou sacerdote. Ou seja, o cara é padre ordenado, mas ele diz: não existe sacerdócio no cristianismo. O único sacerdote, na melhor hipótese, é Jesus Cristo. Jesus era sacerdote, porque a carta aos Hebreus diz que ele é sacerdote, mas nós não somos sacerdotes. Eu já ouvi isso. Ou seja, que o padre ordenado não é sacerdote. Eu já ouvi coisa até pior. Eu já ouvi isso há uns 20 anos atrás, né? No seminário. Eu andando nos corredores do seminário e um seminarista, não é seminário aqui de Cuiabá não, seminário de outro lugar. O seminarista parou assim e disse: quanto mais eu penso, mais eu estou convencido. O quê? Jesus não era sacerdote. Porque ele era da tribo de Judá, os sacerdotes eram da tribo de Levi, Jesus não era da tribo de Levi, Jesus não era sacerdote. Pronto, acabou. Jesus era um leigo. Quer dizer, se é assim, então nós estamos fora do jogo. Nós estamos fora das balizas. Quer dizer, você não aceita nem que Jesus é sacerdote? Que não tem sacerdócio no cristianismo? Aí depois, se você aceita que Jesus é sacerdote, você não aceita que o padre é sacerdote? Então, se você não aceita que o padre é sacerdote, você também não aceita que tem um sacrifício. Porque aqui, veja, sacerdócio e sacrifício estão juntos. Então, pera lá. Se Jesus não é sacerdote, o que ele fez na cruz não foi sacrifício. Então, Jesus era um leigo que pegava o reino de Deus e, de repente, ele foi colhido de surpresa, né? Ele queria o reino, mas aí veio um pessoal aí e matou ele. E que chato, né? Mas não tem problema. Ele continua vivo no nosso coração. A causa de Jesus continua viva no nosso coração. Bom, então, se é assim que você pensa, meu irmão, tá bom. Ok? Seja feliz. Mas você não é católico. Você é um herege, você não tem fé. Não, não digo nem que você é herege. Nesse caso aqui, você não é herege. Você é apóstata. Você não tem fé. Né? Você não tem fé nenhuma. Jesus, para você, é simplesmente o homem de Nazaré, né? Que veio, que pregou. A causa de Jesus continua viva no nosso coração. E a gente, quando celebra a missa, é para ensinar a partilha, do reino, etc e tal, isso e aquilo. Bom, me desculpa, você é um apóstata, então não dá para conversar, porque nós não temos, como dizem em inglês, we don't have a common ground, né? Nós não temos uma base comum para poder dialogar. Eu estou querendo fazer esse curso aqui para dialogar com católicos, ok? Então, estou pondo as regras do jogo. O diálogo aqui é entre os católicos. Ah, mas eu não sou católico, o senhor está me excluindo, etc e tal. Outro dia eu gravo um curso para você. Esse daqui é para os católicos.
Tá? Se a gente não põe o princípio da conversa, né, aí o curso não tem fim, porque eu vou estar sempre resolvendo questões e problemas que eu nunca vou chegar ao assunto mesmo. Então, para chegar nesse assunto que eu quero tratar nesse curso, eu preciso partir de um princípio. O princípio é que nós somos católicos. Ok? Se você não acha que Jesus é sacerdote, e se você não acha que na cruz ele ofereceu um sacrifício, passar bem. Ok? Não vai dar, esse curso aqui não é para você, porque nós não estamos discutindo isso. Isso aqui já está resolvido, essa questão está resolvida. Jesus é sacerdote e na missa, e no Calvário teve um sacrifício. Segundo ponto. Se você não acha que os padres ordenados, ou seja, os presbíteros e os bispos na Igreja Católica, se você acha que eles não são sacerdotes, e que, portanto, a missa não é um sacrifício. Sorry, desculpa, não é para você esse curso. Porque a gente está supondo que você tem uma fé católica. E na fé católica, já está claro que os padres são sacerdotes. Embora, me desculpa, eu sei que é polêmico, porque tem muito professor por aí ensinando em faculdade de teologia e dizendo que os padres não são sacerdotes, inclusive não aceitam que, não, o senhor não é sacerdote, o senhor é presbítero. Porque na Bíblia, nunca um presbítero é chamado de sacerdote. Na Bíblia, etc, etc. Bom, acontece que tem na Igreja Católica, existem as definições dogmáticas dos concílios. Tem coisa que a gente já superou, a gente já passou por esse debate. Já está resolvido. Então, no Concílio de Trento, só para dizer um documento, tem vários. Tá? Eu posso citar documentos recentes, pós-Vaticano II, se é o seu problema. Né? Eu posso colocar para você o Sacerdócio Ministeriale da Sagrada Congregação pela Doutrina da Fé e a resposta da Sagrada Congregação pela Doutrina da Fé dada para Schillebeeckx e assinada pelo senhor cardeal Joseph Ratzinger, onde ele coloca claramente o conceito de sacerdócio católico, porque o dominicano, o padre Schillebeeckx, estava jogando fora das linhas daquilo que é o campo católico. Então ele chamou a atenção, Schillebeeckx, volta, a Igreja Católica é aqui. Então, podia citar esses documentos mais recentes, mas eu vou citar Trento, porque tem uma clareza especial. Então, na sessão número 23, de 15 de julho de 1563, o Concílio de Trento expressou a doutrina e os cânones sobre o sacramento da ordem. No capítulo 1º, não é? Trento fala da instituição do sacerdócio da nova lei e diz o seguinte, vou ler, Denzinger, número 1764, quem tem o Denzinger, que é um volume onde está as decisões mais importantes dos concílios, né? O sacrifício e o sacerdote, o sacrifício e o sacerdócio estão tão unidos na disposição de Deus que ambos existem em cada uma das leis. Então, sacrifício e sacerdócio. Sacrificium et sacerdocium ita conjuncta sunt. Estão tão unidos que existem nas duas leis, Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, quer dizer que, tanto lá no Antigo Testamento, existia um sacerdócio, o sacerdócio levítico, porque havia um sacrifício para ser oferecido, e tinha um sacerdócio. Como no Novo Testamento, tem um sacrifício e um sacerdócio. O sacrifício é o de Cristo na cruz, e o sacerdócio, o sumo sacerdócio, é o de Cristo, nosso Senhor, mas esse sacrifício é renovado na missa. Então, o Concílio de Trento diz que
Por conseguinte, como a Igreja Católica recebeu no Novo Testamento, por instituição do Senhor, o santo sacrifício visível da Eucaristia, é preciso confessar também que há nela um novo sacerdócio visível e externo, para o qual o antigo foi transferido. Então tem um novo sacerdócio na Eucaristia. Isso já está claro no Concílio de Trento. E, para deixar as coisas mais claras ainda, para não dizer que isso aqui é simplesmente uma opinião do Concílio de Trento, tem o cânon primeiro, né? No Danzig, em 1771, ele diz: se alguém disser que não há no Novo Testamento um sacerdócio visível e externo, e não existe um poder de consagrar e oferecer verdadeiro corpo e sangue do Senhor, e de perdoar os pecados e retê-los, mas só uma função e simples ministério de pregar o Evangelho, ou que os que não pregam absolutamente não são sacerdotes, anátema sit. Ou seja, seja anátema. Está excomungado, está fora da igreja, está fora da comunhão. Então, aqui o Concílio de Trento está prestando o serviço caridoso para com os fiéis católicos, chegando a dizer, ó, até aqui você pode ir. Daqui para frente você está fora da comunhão. É um aviso, tá? Não é assim, é que as pessoas acham que é maldade de Trento, né? E então a igreja pode mudar. Porque hoje em dia a gente tem uma mentalidade mais aberta. Não, não é isso. Nós estamos dizendo o seguinte, né? Até é uma questão de identidade do ser das coisas, ok? Então, você tem lá, você leva para o laboratório aquela substância, você analisa no microscópio e diz assim, ó, até aqui, isso aqui ainda é tal substância. A partir dessa modificação aqui já virou outra coisa, já virou outra substância química. Ou seja, mudou de identidade, mudou o ser da coisa. Com tal reação química muda. Então, se você começa a achar que não há sacerdócio ordenado e que a missa não é sacrifício, você saiu das fronteiras da Igreja Católica. Por quê? Porque o protestantismo poderia ser definido, né? Isso é uma definição dada pelo o famoso padre jesuíta, padre Hardon, John Hardon, americano. Ele diz assim, o que é o protestantismo? É um cristianismo sem sacerdócio. Ou seja, sem sacerdócio ordenado. Eles acham que existe o sacerdócio de Cristo, eles acham que tem o sacerdócio batismal, mas não há um sacerdócio ordenado. Ok? Então, isso é o protestantismo. Então, a Igreja Católica, no Concílio de Trento, diz, olha, isso nós não somos. Isso aí vocês querem ser isso? Então, tudo bem, mas não foi isso que Jesus deixou. Porque Jesus escolheu 12. Porque Jesus, escolhendo os 12, deu a eles o poder. Só os 12 estavam na última ceia e ouviram, fazei isto em memória de mim. Só os 12 estavam lá quando soprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo, aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados. Então são eles que podem consagrar, são eles que podem perdoar os pecados. Pronto, isso constitui sacerdócio. Então, as balizas estão colocadas. E é isto daqui que nós cremos como católicos. E, portanto, é isto que nós fazemos. Então aqui está esse missal que foi promulgado após o Concílio de Trento, né? Ou seja, ele já existia antes, fizeram umas pequenas modificações, mas estava lá. Quando se celebra com esse missal, está claríssimo que existe um sacerdócio e um sacrifício que é oferecido ao se celebrar esta missa. Ok. Se, e eu não estou duvidando, só estou dizendo quais são as condições. Se este missal que foi promulgado após
após o Concílio Vaticano II, se ele celebra ainda a mesma coisa, ele precisa ser um missal que celebra o sacrifício de Cristo na cruz com o sacerdócio ordenado. Porque senão já não estamos falando da mesma coisa, né? Ou seja, quando o cardeal Ratzinger e o Papa Bento XVI falam de uma hermenêutica da continuidade entre o Vaticano II e o que havia antes, né, parece que é uma hermenêutica da continuidade. Não, é que é o seguinte, é que se o Vaticano II ele é alguma coisa da Igreja Católica, ele tem que ensinar a mesma coisa que a Igreja ensinava antes, ensinando de um jeito diferente, mais ou menos fácil de entender, mais adequado ou menos adequado para o homem moderno. Isso aí você pode discutir. Mas substancialmente tem que ser a mesma fé, senão não é mais a mesma igreja. Isso mudou. Se você antes tem, sei lá, Nosso Senhor Jesus Cristo plantou um pé de manga e de repente você tem um pé de abóbora, então você já tem outra coisa. Não é a mesma coisa. Então, se ainda é a mesma igreja, então você tem lá aquela igreja que produz manga, né? Ela produzia antes e produz depois. Você pode, então, entrar num debate de dizer qual é a melhor produção de manga. Não, essas mangas aqui eram mais rosadas, mais robustas, etc. Agora estão meio minguadas, etc. A gente pode entrar nessa discussão, mas é o pé de manga, não estamos falando de abóboras. Então, assim, estou fazendo essas comparações todas para você entender o que é que está sendo discutido. Né? Ou seja, qual é a finalidade desse curso inicialmente. Por quê? Porque a gente vê tanta coisa na internet. Olha, mas tanta coisa. Discussões assim absurdas. E as pessoas, muitas vezes, para defender o missal de Paulo VI, dizem tanta heresia, tanta coisa absurda, que, sei lá, onde é que esse povo está com a cabeça? Então, um serviço que eu quero prestar para os meus alunos é exatamente chegar e dizer, olha gente, vamos ficar dentro da identidade católica, né? Porque existem algumas coisas que são bem claras. O que é a Santa Missa? Né? Então, assim, quando, por exemplo, você vai para defender o missal de Paulo VI, você adota toda uma linguagem, né, que é tão ecumênica, tão ecumênica, tão ecumênica, que esquece de ser católica. Ou seja, quando não cai mesmo na heresia protestante. Né? E para se tornar mais palatável para os protestantes, você começa a negar que o padre é sacerdote, começa a negar que a missa é sacrifício, etc. E aí não dá. Entendeu? Então, antes mesmo de abrir os missais, a gente precisa conversar sobre aquilo que é a lex credendi da igreja. Para vocês pegarem aqui a Mediator Dei, né, de Pio XII, é uma encíclica de Pio XII, onde ele trata desse assunto, a partir do número 41, 42 e 43, basicamente, né, em que ele fala essa coisa, né, tem essa famosa expressão, que é antiga, é lá de um discípulo de Santo Agostinho, Próspero de Aquitânia, né, lex orandi, lex credendi. Né? A lei da oração é a lei da fé, ou seja, aquilo que o jeito de eu rezar é o jeito de eu crer. E o jeito de eu crer é o jeito de eu rezar. Ou seja, ali
Próspero de Aquitânia simplesmente está lembrando que existe uma ligação entre as duas coisas, e de fato existe. Mas Pio XII, na Mediator Dei, expressa com clareza a relação entre as duas coisas. Por quê? Porque é aquilo que nós chamamos de fontes da revelação, ou melhor, lugares teológicos, né? Ou seja, onde é que eu vou encontrar a expressão legítima daquilo que é a interpretação das fontes da revelação que são inanimadas, né? Então você tem a Bíblia, você tem a Sagrada Tradição, mas como interpretar? Né? Os protestantes caem na história da interpretação subjetiva, né? O livre exame das Escrituras, cada um tem a sua interpretação, o Espírito Santo vai iluminar você, e você é quem vai interpretar as Escrituras. Eles dizem isso, embora eles nunca tenham vivido isto. Isso é só da boca para fora. Por quê? Porque se fosse o livre exame, mesmo, então cada um poderia escolher qual livro da Bíblia aceita e qual livro não aceita. Como, por exemplo, Lutero achava que a carta de São Tiago era uma carta que não devia ser muito canônica. Ela é uma carta feita de palha para ele. Então ele começou a criar um cânon dentro do cânon e escolher o que é que era mais canônico e o que é que era menos canônico. Mas aí, se vai ser assim, então não vai ser só a Escritura, né? Ou seja, vai ser, cada um tem a sua Bíblia. Cada um inventa. Então, nenhum protestante aceita isso. Nenhum protestante aceita que agora eu vou fazer o meu cânon, né? Então eles só atestam, né, o livre exame, mas não vivem o livre exame. Ou seja, eles sabem muito bem que não é possível você ter um sola scriptura. Você precisa ter desta fonte inanimada que é a Sagrada Escritura, você precisa ter uma igreja que crê, que é a intérprete das Sagradas Escrituras. Então, onde é que está a interpretação verdadeira das Sagradas Escrituras, a interpretação verdadeira da Sagrada Tradição? O que é que realmente nessas fontes da tradição me dão, né, a certeza? Bom, existe para nós uma fonte de certeza bastante clara, que são as definições dogmáticas. As definições dogmáticas da Igreja, elas são uma fonte apodítica de certeza com relação a certas interpretações. Então eu tenho lá o Novo Testamento, muitas afirmações a respeito dos apóstolos, da Eucaristia, etc. Como interpretar tudo isso? Bom, o Concílio de Trento está me dando aqui. Ah, mas o senhor fica só em Trento, etc. Mas não seja por isso. Vamos então para o Concílio Vaticano II. A Lumen Gentium também diz, né, que existe uma diferença de natureza entre o sacerdócio batismal dos fiéis e o sacerdócio ordenado do ministro. E por que você não cita a Lumen Gentium? Porque a Lumen Gentium não é dogmática. O próprio Concílio Vaticano II disse que não estava fazendo nenhum dogma. A Lumen Gentium chama-se Constituição Dogmática sobre a Igreja porque trata de assuntos dogmáticos, mas a Constituição Lumen Gentium, ela não estabeleceu, ela não definiu nenhum dogma, enquanto Trento está definindo dogmas. Então eu cito Trento porque a clareza é maior. Lumen Gentium foi construída, se o Vaticano II tem algum sentido, é porque ele é um concílio construído em cima de Trento. Ou seja, a base está
nos 20 concílios anteriores. Nicéia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, etc, etc. Todos os 20 concílios que vieram antes do Vaticano II, eles estão lá. Todos foram 20 concílios dogmáticos. O Vaticano II foi o primeiro concílio pastoral. Ele disse que não estava estabelecendo dogmas. Então, como é que a igreja age pastoralmente? Ela sempre agiu pastoralmente dentro das balizas do dogma, não era isso? Não era essa a regra do jogo? Ou seja, pastoral é um jogo que a gente joga dentro das balizas dogmáticas. Então, por isso eu estou citando Trento. Não é porque o senhor tem uma preferência por Trento. Não. Eu poderia citar também o Quarto Concílio de Latrão. Esse é o problema. Mas não é qual concílio que eu estou citando. É que existe dentro da Igreja Católica a baliza que diz qual é a lex credendi. E a lei da Igreja que crê, ela é estabelecida com clareza, né, pelos lugares teológicos, principalmente aqueles que nos dão certeza apodítica, que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e as definições dogmáticas dos papas e dos concílios. Essas coisas me dão certeza apodítica, então essas coisas já está claro, as balizas. Tem outras coisas que não estão tão claras ainda, mas essas já estão claras. A igreja já pôs as balizas e diz, até aqui vai. Até aqui tem chão, daqui para frente é abismo. Não põe o pé lá que você vai cair no abismo. Então a igreja traçou essas balizas. Então, o Papa Pio XII diz claramente, quando a gente fala, né, de fontes da revelação, ele cita o exemplo do Papa Pio IX, que quando foi estabelecer o dogma da Imaculada Conceição, né, um dos fortíssimos argumentos que o Papa Pio IX usou para estabelecer o dogma foi a lex orandi. Porque a igreja, já há tantos anos, rezava, e nos missais e na liturgia da igreja tinha a festa da Imaculada Conceição. Então, como está ao longo dos séculos, né? Então ele usou o argumento das Escrituras, o argumento dos Santos Padres, o argumento da liturgia, que é um argumento válido. Mas dos argumentos não é o mais forte. Está entendendo? Ou seja, a gente pode dizer que a lei da oração estabelece a lei da fé, nesse caso da Imaculada Conceição. Mas, além da liturgia, tinha tanta outra coisa que corroborava. Porque, na verdade, recorda Pio XII, melhor do que dizer que a lei da oração estabelece a fé, é dizer o contrário, dizer que a lei da fé estabelece a lei da oração. Ou seja, uma vez que os concílios me dizem assim que eu creio, então eu vou rezar assim. Por quê? Porque os concílios são um argumento apodítico, irrefutável. Foi definido, é uma definição infalível. Enquanto um livro de oração, tudo bem, estabelece sim, mas pode ser que alguém tenha dado ali uma cochilada. Ainda mais, num missal como é o missal de Paulo VI. Vejam, 70% do missal de Paulo VI foi inventado. Só 30% do que está aqui existia antes. O resto foi, como se diz em italiano, scritto a tavolino, né? Ou seja, o sujeito pegou o caderninho dele e começou a escrever. Claro, baseado em fontes antigas, etc. Se eu for lá no Santo Anselmo, eles vão mostrar para você as fontes. Mas
Mas tem muita coisa que foi escrita, né, do nada. Out of thin air, se diz em inglês, né? Ou seja, do ar, assim. Bem inspirado ou não bem inspirado, iluminado ou não iluminado, com boa teologia ou sem boa teologia, tudo bem, mas você há de convir que existe uma diferença entre um missal que foi organicamente, lenta e gradualmente sendo escrito ao longo dos séculos e provado pelos séculos, e um missal que foi escrito num prazo curtíssimo por uma comissão e até mesmo a comissão não... Os membros da própria comissão não se davam plenamente conta do que os outros membros estavam fazendo. Porque uns escreveram as orações eucarísticas, outros escreveram os oremos, outros escreveram prefácios, outros escreveram outras coisas, outros discutiram os ritos, etc, etc. Você acha que um missal, com esta envergadura aqui, criado num prazo rápido, como foi, isso daqui, eu posso dizer que isso daqui é a lex credendi. Então, de repente, a lex credendi... Não, mas o senhor... Pera, o senhor está indo contra o Concílio Vaticano II. Não, calma, gente. Quem está falando de concílio? Veja, deixa eu explicar para você. Em latim tem duas palavras. Concilium e concilium. O concilium é o Concílio Vaticano II. Então, vamos discutir o concílio? Então, vamos lá. Pega a Sacrosanctum Concilium, que é o documento da liturgia, e vamos ler o que está escrito lá. Aí a gente pode dizer, se alguma coisa que eu estou dizendo aqui está contra a Sacrosanctum Concilium, então você pode dizer que eu sou contra o concílio. Mas eu não estou falando do concilium, eu estou falando do concilium, ou seja, o conselho de redação. Estes homens, que nem eram todos bispos, eram teólogos, padres, doutos, sem dúvida nenhuma, mas que se reuniram e escreveram isso daqui num prazo curtíssimo. Em 65, esse missal não existia. De repente, em 69, ele foi promulgado. Quer dizer, uma coisa que foi organicamente crescendo e sendo provado ao longo dos séculos, e uma coisa que foi escrito de repente. Então você há de convir que não dá para dizer que a gente vai agora debater a lex credendi da Igreja de 2000 anos a partir do missal de Paulo VI. É o contrário. Nós temos que debater a lex credendi da Igreja a partir dos concílios ecumênicos, onde está tudo aqui, etc. Antes de nós compararmos um missal com o outro, já tem balizas estabelecidas, etc, etc, e pronto. Ainda mais considerando que um dos principais atores que escreveu o missal de Paulo VI, o famoso, famigerado Annibale Bugnini, né? Monsenhor Bugnini, ele mesmo escreveu em março de 1965, está lá no Observatório Romano, que ele faria de tudo. O missal ainda não existia em 65. Em 65 tinha somente uma pequena reforma de adaptação, onde se começaram a fazer a missa anterior começou a ter adaptações, coisas em português, orações ditas em voz alta, algumas pequenas mudanças. Bom, mas enfim. Bugnini, ele mesmo disse em março de 65 que iria fazer o possível para que no missal não houvesse
pedras de tropeço para os irmãos protestantes. Então, ao dizer isso, ele está dizendo o seguinte: veja, eu vou pegar a lex credendi da igreja e vou filtrá-la. Veja, eu estou sendo aqui benigno, eu vejo que em muitos lugares o pessoal julga o Bonini pessoalmente, e não me interessa aqui julgar as pessoas pessoalmente, isso aí Deus vai julgar, o Monsenhor Bonini já morreu, as contas que ele tem que prestar lá com Deus é com ele, se ele está no céu, no inferno, no purgatório, onde for, isso aí não é comigo, não tem nada a ver com isso, eu não tenho que julgar pessoas. Para que eu vou julgar pessoas? Então também isso é outra coisa, né? Que a gente vê muito do campo tradicionalista, os argumentos ad hominem, né? O Bonini era isso, o Bonini era aquilo, o Bonini era maçom, o Bonini era Bonini era desonesto, o Bonini era mentiroso, o Bonini era isso. Tá. Transiat. Isso não interessa muito. Por quê? Claro que interessa no sentido que pode me dar uma pista para entender certas coisas que foram feitas, mas no fundo, o missal, ele foi promulgado por Paulo VI, não foi promulgado por Bonini, né? Então, assim, a gente precisa compreender que o que eu tenho que julgar é as coisas que estão aqui. Então, o Bonini disse que ele iria fazer. Antes de fazer, ele avisou o que ia fazer. Queria fazer o missal, que ele fosse mais ecumênico. Não vou aqui entrar num debate prudencial, se isso foi uma decisão prudente ou uma decisão imprudente. Eu só estou levando em consideração o que ele mesmo está dizendo. Então, se ele está dizendo que ele vai fazer um missal que não seja uma pedra de tropeço para os protestantes, então isso significa que ele, permanecendo na fé católica, assim devemos considerar, porque Paulo VI era católico, as pessoas que celebram a missa são católicos, eu celebro a missa de Paulo VI todos os dias, eu sou católico, a gente está interpretando esse missal numa chave interpretativa católica, não é? Então, o que é que eu tenho ali? Eu tenho uma obra que está enraizada na fé católica, mas que, de caso pensado, disse, mas não vou manifestá-la toda, para não agredir. Não vou ser tão explícito para não agredir. A gente pode depois, analisando o missal de Paulo VI, ver se isso foi bem sucedido ou não, se ele realizou isso de fato ou não, etc, etc. Mas seja como for, nós temos aqui uma coisa que para mim é muito claro nesse debate todo. Para mim é muito claro que nós temos que ser primeiro católicos, para depois falarmos dos dois missais. Né? Ou seja, que existe um sacerdócio católico, onde o padre é um ministro, um sacerdote oferente, e existe um sacrifício da nova lei, que foi oferecido no Calvário de forma cruenta, com derramamento de sangue, e que na missa é renovado de forma incruenta. É o mesmo e único sacrifício, como diz o Concílio de Trento, né? Como dizem os outros documentos da Igreja, é o mesmo sacrifício, porque é a mesma vítima, é o mesmo sacerdote, só a forma de oferecer é diferente. Vamos entender como isso se dá. Por isso que a gente tem o curso está aí para isso. Então você precisa assistir esse curso inteiro por isso, para você entender como é que na missa se dá esse sacrifício. Como é que o padre é padre e a missa é missa. Né? E aí, a partir disso, firmados nesta fé,
onde ninguém está discutindo isso, naquilo que é indiscutível, a gente pode depois sentar amigavelmente e jogar bola. Ok? A gente pode amigavelmente sentar e dizer, ó, vamos conversar sobre os missais? Então eu convido você, né, a fazer esse curso. Esse curso em que nós vamos, a partir dos concílios, dos documentos da igreja, dos bons teólogos comprovados, estabelecer qual é a lex credendi da igreja sobre a Santa Missa. E estabelecendo isso, ver como é que nós vamos então viver. Já adiantando um pouco a conclusão, né, do curso inteiro, você vai notar então que o conhecimento dessa lex credendi da igreja, ele é urgente e necessário, principalmente para os padres que celebram o missal de Paulo VI. Exatamente porque ele, na sua própria constituição, por ser um missal que foi escrito tendo em vista uma certa atitude ecumênica, não expressa com tanta clareza a realidade do dogma sobre o sacerdócio e sobre o sacrifício. Né? Então a gente precisa saber, e eu vou dizer aqui, dizendo bem para vocês, eu tenho 30 anos de padre. E eu vejo que os padres jovens precisam conhecer o conteúdo desse curso. Sabe por quê? Porque há 30 anos atrás, quando eu fiz teologia, e eu não fiz teologia na escolinha da esquina, eu fiz teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana. Não é? Quando eu fiz teologia, sim, eu estudei que a missa era sacrifício. Mas ninguém se deu ao trabalho de fazer isso que eu faço nesse curso. Que é analisar com você, sim, mas por que a missa é sacrifício? Quando a missa é sacrifício? Como a missa é sacrifício? Isso muda completamente a sua atitude na hora de celebrar, na hora de ser padre, na hora de ser fiel participante, né, como leigo que vai à Santa Missa. Então, o curso é importantíssimo, é fundamental, né, e até eu fico um pouco assim, boquiaberto, abismado, como é que as outras pessoas não estão vendo a necessidade de ter um curso como esse. Porque a gente vê muita falação na internet. A gente vê muita gente num bate-boca, né, e gente falando daquilo que não entende. Né? Então, com argumentos que não vão ad rem, que não vão para a coisa em si, o foco da coisa. Claro que tem muito mais coisas para se debater. Ok? Eu sei disso. Mas isso nós vamos construindo aos poucos. Esse primeiro módulo quer estabelecer isso. Depois nós teremos outros módulos com relação ao missal de São Pio V, como é que foi o crescimento orgânico dele ao longo dos séculos, qual é a natureza desse missal, como que foi sendo, né, esse crescimento orgânico e como é que foi a elaboração do missal de Paulo VI. Ok? A gente vai ver essas duas coisas e tirar conclusões. Conclusões práticas para aqueles que podem celebrar, né, na forma extraordinária, o missal de São Pio V, e daqueles que só podem celebrar na forma ordinária, no missal dito de Paulo VI. Ok? Então, esse é um pouco o nosso projeto desse curso. Então, não deixe de acessar o nosso site. Nós estamos aí na nossa plataforma. Além desse curso, você vai encontrar muitos outros cursos à sua disposição. Você vai encontrar, né, uma riqueza enorme para aprofundar a sua fé. Vale a pena o investimento, vale a pena que você venha fazer parte dessa nossa família. Seja, né, verdadeiramente aluno do site padrepauloricardo.org.
Padre, mas o senhor, quem que o senhor acha que o senhor é, né, para ser meu mestre? Bom, sabe quem eu sou? Eu acho que eu sou um bom aluno, né? E sendo um bom aluno, ou seja, não querendo inventar coisas novas, eu gostaria que você fosse comigo discípulo dos meus mestres. Santos, santas, papas, concílios, uma tradição, um mundo fantástico da Igreja Católica. Foi nesse mundo que eu cresci, nesse mundo que eu quero viver e nessa fé eu quero morrer. Eu gostaria que você também viesse e fosse discípulo, fosse aluno. Venha conhecer, entre, né, na nossa plataforma, acesse os cursos, tem este e tantos outros, e principalmente, se você é sacerdote ou seminarista, né, vale muito a pena. Eu recomendo a você esse curso sobre a Batalha dos Missais. Nesse curso, eu não pretendo impor visões minhas. Se tem uma das coisas que os meus alunos já conhecem, é exatamente isso. Olha, eu não gosto de dar minha opinião. Quando eu dou minha opinião na história, eu sempre aviso, cuidado, é minha opinião. O que eu gosto mais é de expor aquilo que eu aprendi com outros mestres, principalmente com aquilo que é a fé da Igreja. Então, vamos lá, vamos, né, entrar nesse mundo fantástico da lex credendi da Igreja sobre a Santa Missa, sobre o sacerdócio e sobre o sacrifício da Santa Missa. E aí, assim, moldar o nosso modus celebrandi, nossa forma de celebrar o mistério da fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.